Oi, eu sou Rafael, cientista de dados, e essa semana eu estava analisando alguns dados da minha empresa e surgiu o problema de montar um gráfico meio chatinho, que é um gráfico de barras, onde as barras são agrupadas por uma determinada característica. E no caso aqui são dados de clientes que tem o ano em que o cliente entrou na empresa, se ele está ativo ou inativo, né, a conta dele, e a categoria desse cliente, a área de atuação dele. Então a gente queria montar um gráfico igual esse que está aparecendo aí na tela, que mostra para cada ano, né, a evolução dos clientes por categoria, só que separado. Separar os ativos de um lado e os inativos do outro lado. Aí, até onde eu sei, até dei uma pesquisada rápida, não existe nada que facilite muito montar esse tipo de gráfico, pelo menos não do jeito que eu queria. Então, o que que eu fiz? Eu resolvi pedir ajuda pro chat GPT. Mas eu aproveitei que eu estava querendo fazer um estudo, especialmente comparativo entre a versão 3.5 e 4 do ChatGPT e resolvi fazer isso. Então vamos ver como que cada um deles consegue me ajudar a fazer esse tipo de gráfico, tá? Então aqui a primeira coisa que eu fiz na verdade foi fazer uma solução minha para poder comparar. Então esse código aqui que vocês estão vendo, eu fiz ele manualmente. A primeira coisa que eu fiz na verdade foi gerar alguns dados fictícios, né? Como vocês devem saber, não se deve enviar dados reais para o chat GPT, porque a empresa proprietária dele tem acesso a tudo que você escreve lá. Então, eu fiz esses dados aqui fictício dos nossos clientes reais. Coloquei eles dentro de um data frame do Pandas. Aqui eu listei, né, todos os status que existem, no caso são ativo e inativo, os anos que aparecem lá, e as categorias dos clientes, que eu decidi ordenar por volume no último ano dos ativos, né? Então você vê aqui a ordem das categorias aparece primeiro, ou seja, mais embaixo, aquela que tem o maior volume no último ano, no ano mais recente, considerando os clientes ativos. Essa variável aqui não está sendo usada, não sei porque ela está aqui. Aqui é onde eu inicializo o gráfico, né? Eu vou até jogar aqui para baixo porque ele não é usado até lá. Aqui eu defino as cores que vão ser usadas, a espessura da barra. E aqui é o código que eu usei para de fato plotar esse gráfico, né? Então o jeito que eu fiz foi usar mesmo uma variável para guardar a posição X, onde essa barra deve aparecer, e a posição Y, que é a altura da barra, né? No caso de você inserir uma barra em um lugar onde já existem outras barras previamente inseridas. Então a gente faz aqui uma iteração por status, né, para cada um dos status que a gente quer agrupar, então ativos e inativos. Depois para cada um dos anos que a gente tem. Tem essa lista aqui que eu salvo cada uma das posições que eu estou utilizando para este status, porque daí no final que eu termino de desenhar esse status, eu uso essas posições para calcular a média dela, para saber onde que eu tenho que colocar o texto, né, que é esse texto que aparece aqui embaixo, ó, active e inactive, ele aparece no centro, ou seja, na média das posições para cada status. Aí depois, para cada um dos status, a gente vê as datas disponíveis que existem, né, para cada um deles, e a gente adiciona esse ano em questão ali nos rótulos do eixo X, né, para eles poderem aparecer ali, 2021, 2022, 2023. Esse é o rótulo, né, e essa é a posição daquele rótulo no eixo, que nada mais é do que a posição X. E a posição pro status também, como eu já falei, né, que eu vou armazenando ali. Para cada uma das datas dos anos do status, eu salvo para poder no final gerar o texto ali no meio. E agora eu vou inicializar minha posição Y, porque a posição Y ela vale para cada ano, né? Então no começo do ano ela está no 0, que é lá embaixo, e conforme você vai adicionando dados, ela vai subindo. E é exatamente o que a gente faz aqui. Tá, esse código aqui tem muitas linhas, mas ele faz pouca coisa, na verdade. Ele pega para cada uma das categorias, né, na ordem que eu defini ali em cima já. Ele pega o valor que eu tenho que colocar, né, o tamanho da barra,
no caso, que vai ser a soma dos volumes dessa categoria, né, para esse status e para esse ano onde eu estou agora, e para essa categoria ele pega lá direto dos dados aqui, né, desses dados aqui. Inclusive esse data frame aqui não está sendo usado. Ele está sendo usado aqui embaixo. Bom, eu não precisaria dele, mas é que na primeira versão eu usava. Então, os dados estão em forma aqui de lista mesmo. Então, ele pega os dados aqui direto da lista. Daí aqui ele vai desenhar cada uma das barras. E aí ele faz... eu acho isso meio chato, na verdade, mas eu não achei outra forma melhor de fazer. Que é, toda vez que eu for colocar uma barra, eu tenho que verificar se eu já, alguma vez na vida, coloquei uma barra para a mesma categoria ou não, para saber se eu devo ou não adicionar essa categoria aqui na legenda. Tá? Que é o que ele faz aqui, ó. Label equal cat significa coloca uma label, um rótulo, nessa categoria que eu estou adicionando. E ela vai para a legenda. E por que eu tenho que ficar verificando se ela já foi ou não adicionada na legenda? Porque senão ele coloca uma legenda para cada barra. E aí fica repetitivo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui como que ficaria. Seria sem isso aqui e sem isso aqui. Que pode ficar. Olha aqui, que tristeza. Ele coloca, toda vez que ele coloca uma barra nova, ele coloca de novo na legenda o rótulo. Aí para evitar isso, a gente confere antes se já foi adicionado ou não. Tá? Aí o Y, né? A nossa posição Y vai subir pelo mesmo tanto do tamanho da barra que a gente acabou de adicionar, que é esse velho aqui. E no final, quando ele termina de colocar todas as categorias para aquele ano, ele avança uma posição no X. Tá? Então ele vem, por exemplo, daqui para cá. E no final, quando ele termina todos os anos para um status, ele também dá um espaçamento de 1, que é o que ele faz aqui. E no fim ele coloca o texto aqui do status, que é isso aqui, né? Do text X, que aparece aqui embaixo. Aqui ele calcula a posição do texto, na verdade, né? E aqui ele coloca o texto de fato. Esse texto é simplesmente o status. E é isso. Aqui no fim é só a configuração do gráfico. Tá certo, então. Vamos ver como que o GPT-3 consegue me ajudar. Essa aqui é a instrução que eu resolvi dar para ele, ó. Considere esse dado, esse conjunto de dados, né? E aí eu coloco para ele um exemplo aqui. Aí eu peço para ele, em Python, faça um gráfico de barras, onde o eixo Y representa a coluna counts, né? E o X deve ser os anos, mas eles devem estar agrupados por status. Então, primeiro eu quero mostrar os ativos do ano 2021, depois os ativos do 2022, depois os inativos do 2021 e finalmente os inativos do 2022. Estou conversando com ele com exemplos, né? As cores devem ser a categoria. E elas devem aparecer como barras empilhadas. Ok? Vamos ver o que ele me mostra. Assim como ele resolveu usar o Matplotlib. Vamos ver aqui que ele está agrupando já os dados por ano, status e categoria. Ele está agrupando num dicionário usando como chave o status e o ano. Depois ele está ordenando os anos e as categorias. Ele escolheu duas cores aqui, né? Como ele viu que só tem duas categorias, ele colocou blue e green. Ele inicializou aqui o gráfico. Tá certo, ele colocou uma posição bottom, né? Que é o meu posição Y aqui. Eu chamei de Xpos, ele chama de bottom, que é o nome padrão que a biblioteca usa, inclusive. E adicionou a legenda. Tá.
Acho até que ele foi mais esperto que eu para adicionar a legenda. Mas vamos ver se o código dele roda ou não e o que ele mostra. Aparentemente tá tudo ok. Tá, deixa eu passar um black aqui para ele matar. Certo, eu vou executar direto. Não vou nem olhar muito não. Vamos ver. Olha que maravilha. Totalmente errado. Tá, totalmente errado. Ele provavelmente está esquecendo de reiniciar o bottom, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar os dados para ficarem os mesmos que os meus. Começar uma conversa nova aqui. A única coisa que eu vou mudar são os dados, tá? Vamos ver o que ele fez agora. Fez isso aqui, que só de olhar aqui por cima parece que não funciona. Mas vamos ver. De fato, ele não entendeu. Não entendeu, tá totalmente fora aqui. Eu nem sei o que ele fez. Vamos ver, era pra ser assim, ele fez isso aqui. Tá, vamos tentar... Não, ele separou aqui, né? Tá, então a primeira coisa que eu quero falar pra ele é o seguinte. A legenda tem que ser as categorias. Tá, é a primeira coisa que tá obviamente errado. Se por acaso ele conseguir consertar, daí a gente vai para o próximo. Opa, esse que rodou é o meu, vamos rodar o dele. Tá, agora a gente tem as categorias aparentemente corretas na legenda. As cores estão esquisitas, né? Eu não sei como que ele tá definindo as cores. Ah, aqui. Nossa, por que ele tá definindo as cores assim? Tá, acho que a próxima coisa que tá me incomodando são as cores, então. Vou pedir pra ele mudar as cores. Eu vou falar só assim, ó. As cores... Mas como que ele tá definindo essas cores que eu não entendi até agora? Ele pega do Color Map. Tá, se os estados for ativos... Ah, tá. Ele tá pegando cores diferentes se o estado for ativo ou inativo. Que coisa estranha, hein? Ó, falei aqui pra ele, as cores não devem considerar o status, apenas a categoria. E elas devem ser cores mais claras. Ah, tá. Ele tá pegando do mapa de cor aqui. Esse mapa de cor aqui. Tudo bem. Mas vamos ver como é que fica. Ok, as cores estão corretas agora. Ele ainda está agrupando os dados, né? Pelo que eu estou entendendo aqui.
Ele conseguiu separar os ativos dos inativos, só que não exatamente do jeito que a gente gostaria. Não é isso. É, ele tá somando. Nossa, ele tá usando um rótulo aqui que é diferente das categorias. Ah, meu Deus, eu não sei nem se tem como consertar isso. Ah, não, gente, não dá. Vamos pro próximo? Vamos. Devo ter esperança no GPT-4? Vamos ver. Mesmo prompt, GPT-4 agora. Aqui ele resolveu usar pandas, hein? Ah, por que que ele vai usar o pivot table? Ah, tá bom, vamos ver. Ah, ele usou direto. Nossa, que esperto. Vamos ver se funciona, hein? Ele usou direto o plot do pivot table. Vou criar aqui um arquivo para o GPT-4. Vamos rodar. É que nervoso, né? É. Ah, como é que a gente conserta isso? Meu Deus. Essa legenda aqui de baixo não faz nem sentido. Mas essa barra aqui tá errada. Na verdade, a gente tá fora de ordem só, né? Isso aqui é inativo. Não, tá errado. Eu acho que as barras estão corretas, só que estão fora de ordem. Então, a primeira coisa que eu vou falar para ele é o seguinte. Ah, eu falo em inglês com ele porque a gente já percebeu em alguns testes que ele, apesar de ele saber todas as línguas, ele tem um desempenho um pouco melhor quando a gente fala em inglês, porque daí ele pega as referências em inglês dele que são mais abundantes, mas talvez não faça tanta diferença assim, tá? Bom, falei para ele. Por favor, agrupa as barras ativas de um lado e inativas do outro. Eu vou dar um commit aqui só pra gente comparar o que ele vai fazer. Terminou, vamos ver. Ele mudou aqui. Ah, legal. Agora ele criou uma ordem, né? A ordem do status, que é 01 para ativo. Aí ele ordena. Ah, tá. Ele ordena a tabela antes. Aí, beleza. Agora ficou certo. A ordem tá correta. Ó, a ordem tá correta, pelo que eu tô vendo aqui. Tá vendo? Era pra ser assim. Essa aqui é a minha referência. E essa aqui é o que ele me fez. Então as barras estão na ordem certa. A legenda do X tá esquisita. Então eu vou falar para ele o seguinte.
Ok, pedi para ele agora colocar embaixo de cada grupo de barras empilhadas, ele coloca o ano, e embaixo do ano ele coloca o rótulo do status, apenas um para cada status, embaixo do ano, centralizado em relação às barras. Vamos ver o que ele faz. Opa, não terminou ainda. O que ele tá fazendo aqui? Hum, eu não sei, mas eu não tenho muita esperança não. Ah, tá, ele tá fazendo o gráfico, depois ele tá configurando aqui embaixo. Ele colocou o ano nos tick labels. Depois ele pegou o status e o status ele tá colocando aqui nos ticks. E depois tá colocando ok. Acho que não vai funcionar, vamos ver. Não, não faz o menor sentido. Vou pedir pra ele recomeçar, hein? Pedir para ele remover todos os labels, todos os rótulos aqui de baixo para a gente poder começar de novo. Aí eu vou tentar fazer passo a passo com ele. Primeiro coloca o ano, aí eu vou falar agora eu quero o status. Vamos ver se vai. Ele removeu. Engraçado, tá aparecendo isso aqui ainda na status year. Mas esse. Ah, tá. Ah, tá. Esse aqui é o título do eixo, não é o rótulo. Então o que tava antes. Ah, esse aqui é o título e o rótulo veio parar aqui. Nossa, tá quase certo então, ó, porque o rótulo tá no meio, do jeito que eu queria. Só faltou o outro ali. Não, mas tudo bem. Vamos lá, vamos seguir com ele. Pedi pra ele tirar o título, ele tirou os rótulos, né? Ele deixou o título, mas beleza. Agora eu vou falar. Para ele colocar o rótulo dos anos. O que eu acho que ele não fez. Ah, fez sim. Esperto. Ah, só aqui que mudou. Ah, tá certo. Ele tinha apagado os rótulos da seguinte forma. Ele transformou cada rótulo na string vazia. Tudo bem. Vou pedir para ele fazer, sabe o quê? Deixar um espaço maior aqui. Entre um status e outro. Deixa um espaço maior entre ativo e inativo. Eu deixei bem aberta a pergunta para ver se ele consegue mesmo. Eu pensei em falar assim, ó, os ativos estão na esquerda, os inativos estão na direita, mas eu acho que ele tem contexto suficiente. Meu Deus, o que que ele fez? Ele adicionou gap no conjunto de dados.
E ainda comentou: This is the gap. Tá certo. Ai, gente. Olha. Se você está com medo de ser substituído pelo chat GPT, funciona? Funciona. Meu Deus. O que é que o mundo vai virar? Ah, detalhe que o gap foi parar aqui na legenda, né? Ah, gente, vocês querem saber de uma coisa? Eu desisto. É... Tem uma coisa que eu posso fazer pra ele, na verdade, é pedir pra ele melhorar meu código. Então vamos fazer isso. Primeiro eu vou pedir pro GPT-3, depois pro 4. E aí, é uma tarefa bem mais fácil pra ele, né? Então vamos lá. Perguntei. O que que ele tá fazendo? Ah, tá. Ele acha que assim o meu código fica mais informativo. Tá bom, pode ser. Aham. Use group by e pivô. Use o Object Oriented Interface do Matplotlib em vez do PyPlot. Tá bom, pode ser. Simple Legend Creation. You can simplify by passing the handlers. Aham, isso aqui que eu tava em dúvida mesmo. Sempre esqueço como faz isso. Tarará. Avoid hard coding colors. Tá bom, eu concordo com as sugestões dele, mas vamos ver se realmente ele me deu um código funcional. Então vamos lá. Ah, ele acabou que não mudou aqui os dados, né? Pivot the data for easy manipulation. Tá, eu não sei se eu entendo o motivo e por que que ele tá pegando a soma cumulativa. Não sei, vamos ver se funciona. Ah, ele estragou meu código. Muito bem. E eu não vou nem tentar consertar, porque a gente já viu que é difícil. Então, a última coisa que eu vou fazer vai ser pedir para a versão 4 tentar consertar ou melhorar, né, o meu código. Vamos ver o que que o GPT-4 me diz. É verdade, eu estou usando pandas, mas não estou usando tudo do pandas. Verdade. Porque eu achei que não precisava. A legenda eu concordo com ele de novo. Pré-calcular as cores eu concordo. Avoid magic number. Avoid magic numbers. Ah, tá. Concordo também. Só que ele manteve, né? Ah, não. Text Y position. Ele mudou o meu magic number. Beleza. Vamos ver se roda. Dou umas coisinhas aqui. Ah, aqui. Ele... Eu primeiro vou ver se vai rodar, senão eu não vou nem falar nada. Aí, viu? Ele estragou a minha legenda. Oh, maravilha. Eu vou falar pra ele. A legenda tá errada. Ele tá plotando cada categoria várias vezes. Aí ele vai fazer igual eu, quer ver? Aí, ele fez igual eu. Ele verifica toda hora que ele adiciona se já tá ou não tá na legenda. Isso tá bom. Vamos ver agora. Agora vai funcionar.
Ok. A única coisa é que o texto aqui embaixo ficou muito pra cima, né? Mas aí ele mexeu no número da variável. Ele acha que sabe mais que eu. O que que acontece aqui? Tá correto. Um ponto para o GPT-4, zero para o GPT-3,5, só porque o 4 não estragou meu código. Agora eu vou ver aqui o seguinte. Se ele melhorou ou não o meu código. Nossa, ele estragou o que eu tinha feito. Ele estragou o que eu tinha feito de ordenar as categorias. Tá vendo, ó? Aqui a categoria maior não tá aparecendo embaixo. No ano mais recente. Ele deliberadamente estragou o jeito que eu estava ordenando as minhas categorias. Já percebe bem nessa linha aqui, ó. Tô vendo aqui. Tá? Aqui o mapeamento de cores. Olha, eu achei que ficou elas por elas. Eu não. Por que que ele tá usando o enumerate? Ele falou pra eu não fazer hard-coded, mas não. Ah, ok. Aqui ele puxou pra cima os parâmetros que eu tinha usado como as constantes, né? Tinha usado lá embaixo, ok. Achei que ficou melhor mesmo. Aqui ele fez exatamente o que eu tinha feito. Ele apagou isso aqui, que é onde eu plotava os anos, né? Os rótulos dos anos. Acho que ele deu uma melhorada aqui. Como é que ele fez? Vamos ver. Certo, ele calculou os valores do mesmo jeito que eu fazia. Só que ele tá usando pandas. Eu não tava. Adiciona barra. Correto, certo. Adiciona o texto. E no final é que ele coloca a legenda. A legenda dele tá errada. Ele estragou a legenda. Ó, aqui não era pra ser 2021. Era pro 2021 estar aqui. E o 2022 aqui. E o 2023 aqui, sem nada. Meus amigos. É. Temos um longo caminho pela frente. Eu acabei de descobrir que se você for aqui nos settings do ChatGPT, você consegue ativar funções beta, por exemplo, os plugins e os interpretadores de código. E agora, usando o Code Interpreter, aí ele me deu uma coisa mais interessante.